Muito boa tarde a todos. Em nome do Reverendo Reitor do Santuário de Fátima, a todos dou as boas-vindas a esta terceira sessão do ciclo Encontros na Basílica. Como já é habitual, ouviremos, na primeira parte, uma reflexão, hoje apresentada pelo Dr. André Pereira, que é colaborador do Santuário de Fátima, licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, com especial interesse pela Teologia Fundamental. Vamos escutá-lo. Saúdo cordialmente cada um de vós que aqui se encontra nesta tarde, amigos e peregrinos deste santuário, e faço-o agradecido pela vossa presença. Com especial gratidão saúdo o Sr. Reitor, Padre Carlos Cabecinhas, reconhecido pelo convite que me foi dirigido para refletir convosco e para vós sobre o conteúdo e especialmente o sentido das aparições com que se conclui o acontecimento de Fátima. O Santuário de Fátima está a viver este ano pastoral sob a égide da ação de graças pelo dom recebido, fazendo-o no enquadramento de um horizonte temático que tem nas palavras graça e misericórdia, que ilustram a visão de Tui e abrem o nosso tema, o eixo orientador fundamental que guiará a sua ação e as suas opções nos próximos anos. Falo certamente com vista a uma consciência da sua importância permanente. Com efeito, o binómio graça e misericórdia não pode deixar de tomar-se como palavra fundamental para a leitura de todo o acontecimento e, portanto, da identidade e da missão deste santuário que nele tem a sua origem. Começa-se já a vislumbrar como o tema que aqui nos traz hoje condensa em si a circunstancialidade e a transversalidade. Versa sobre fases concretas do evento Fátima, as aparições de Pontevedra e de Tui, mas aponta determinantemente para a totalidade do acontecimento e da sua mensagem. Em Pontevedra, e de modo particularmente significativo em Tui, encerra-se o acontecimento de Fátima. Mas tal não acontece como mero fecho cronológico do que havia iniciado em 1916. Dá-se aí, isso sim, uma decisiva chave de leitura a partir da qual tudo o que está para trás se ilumina e integra unitariamente e harmoniosamente. Graça e misericórdia surgem como palavras conclusivas, mas simultaneamente programáticas, porquanto lançam luz sobre todo o evento, visto assim a partir do fim, relido em chave trinitária, como acontecimento de graça e de misericórdia. Da graça e da misericórdia que brotam do próprio íntimo do Deus Trindade. É a convicção em torno da qual esta comunicação se desenvolve e que, portanto, procurarei aclarar e fundamentar, não obstante a brevidade necessária. Como primeiro passo deste percurso, parece-me pertinente uma exposição, ainda que muito passageira, do contexto em que têm lugar as aparições sobre as quais aqui nos debruçamos e, sobretudo, sobre o seu conteúdo narrativo. Sabemos como, pouco tempo decorrido após as aparições que tiveram lugar na Cova da Iria em 1917 e da também pouco posterior morte dos primos Francisco e Jacinta, Lúcia acolheu a orientação de Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, no sentido de deixar a sua terra natal e encontrar refúgio e a necessária serenidade para o cuidado da sua educação no asilo de Vilar das Irmãs Doroteias, no Porto, onde entraria em 17 de junho de 1921. Ali se avivou a sua vocação para a vida consagrada, vindo assim a viver nas casas da congregação em Pontevedra,
onde iniciou o postulantado em 25 de outubro de 1925, e Tui, onde iniciou o noviciado em 2 de outubro de 1926. Fará os seus votos temporários em 3 de outubro de 1928 e os perpétuos 6 anos mais tarde. É então, nestes lugares e neste enquadramento vivencial, que venham a ocorrer os eventos conclusivos do acontecimento de Fátima. No dia 10 de outubro de 1925, tem lugar a aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus a Lúcia, em Pontevedra. Num manuscrito de 1927, redigido a pedido do seu diretor espiritual, Lúcia indica a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que se lhe mostrou cercado de espinhos, e a prática dos primeiros sábados como convite específico desta aparição. 2 meses depois, em 15 de fevereiro de 1926, havia de ter lugar uma nova aparição do Menino Jesus, que lhe perguntou se já tinha espalhado a devoção de sua Santíssima Mãe, comprometendo-a, portanto, no anúncio e no testemunho. Em 13 de junho de 1929 têm lugar as manifestações de Tui, em que a Lúcia experimenta a visão da Santíssima Trindade, ilustrada com as palavras graça e misericórdia, à qual se segue o pedido feito pela Senhora do Coração Imaculado da consagração da Rússia. Pela especial densidade da visão, pelo significado dos seus símbolos e pela fecundidade do seu sentido, que retomaremos hermeneuticamente mais adiante, importa aqui recordar textualmente a narrativa que nos chegou pela pena do padre José Bernardo Gonçalves, diretor espiritual de Lúcia, que redigiu a narrativa diretamente e fielmente a partir dos manuscritos da vidente. Diz assim: eu tinha pedido e obtido licença das minhas superioras e confessor para fazer a hora santa das 11 à meia-noite, de quintas para sextas-feiras. Estando uma noite só, ajoelhei-me entre a balustrada, no meio da capela, a rezar, prostrada, as orações do anjo. Sentindo-me cansada, ergui-me e continuei a rezá-las com os braços em cruz. A única luz era a da lâmpada. De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até ao teto. Em uma luz mais clara via-se, na parte superior da cruz, uma face de homem com o corpo até à cinta. Sobre o peito, uma pomba também de luz e pregado na cruz, o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande, sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida no peito. Escorregando pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora, com o seu Imaculado Coração na mão. Sob o braço esquerdo, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina, que corresse para cima do altar, formavam estas palavras: graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar. Depois, Nossa Senhora disse-me: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Como mais evidentes elementos unificadores entre os eventos de Pontevedra e Tui, importa desde já salientar a presença do Imaculado Coração de Maria em associação com a Trindade. Em Tui, na visão das três pessoas divinas. Em Pontevedra, na presença do Filho. De modo ainda mais fundamental, destaque-se a unidade temática.
O que acontece e o que é pedido em ambos os casos, ainda que com nuances de teor e de alcance ou objetivo imediato, não pode deixar de ser visto à luz do desígnio salvífico de Deus, que quer derramar sobre todos os homens e mulheres o seu amor misericordioso, resgatando-os das suas ingratidões e mortes para a vida plena. Vocação para a qual os criou, amor do qual o coração da Imaculada é precisamente ícone, e vocação da qual é figura paradigmática. A constatação destes elementos de unidade e particularmente do seu sentido permite-nos já entrever razões da centralidade desta palavra conclusiva de Fátima, enquanto como que recapitulação de tudo o que a antecede. Num segundo passo, interessa-me propor uma hermenêutica do conteúdo, deste conteúdo, fazendo, parece-me, o caminho que ali aparece, da presença teológica trinitária à dinâmica da resposta teologal. Particularmente significativa é a íntima ligação que podemos captar entre os eventos com que se inaugura o acontecimento de Fátima, as aparições do anjo, e estes com que ele se encerra, concretamente em Tui. O conteúdo e a mensagem que recebemos da inauguração e do encerramento do acontecimento iluminam-se mutuamente e iluminam-no todo. Com efeito, as aparições angélicas oferecem, desde a abertura, o enquadramento fundamental de todo o evento, encaminhando-nos para o horizonte no qual se dá esta específica manifestação de Deus à vida e na vida da humanidade. O horizonte de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, comunhão de amor. Trindade amorosa, amante e amável, cuja presença se faz perceptível no mais inesperado dos contextos, em biografias humildes e simples, num mundo afogado em desamor. O anjo introduz os pequenos pastores num novo modo de relação com Deus. A experiência de Deus a que são iniciados e em que não mais deixarão de entrar cada vez mais profundamente, abre-se com a convocação à adoração. Orai comigo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Adoração que se revelará a atitude adequada a adotar diante do Deus que se manifesta amorosamente e graciosamente, gratuitamente. Adequada esta atitude, sobretudo porque vivencialmente e experiencialmente encarnada na vida de quem, deixando-se tocar por essa convocação de amor e ao amor, só no silêncio adorante, habitado pela presença de Deus, encontra o lugar propício para lhe responder. A prostração do anjo, diante de quem se veem envolvidos pela luminosa presença do próprio Deus, em cuja luz virão a ver e ver-se autenticamente, segundo o olhar de Deus pelas mãos da Senhora do Rosário, a prostração do anjo segue-se a sua própria prostração. A adesão a um modo de ser e estar próprio de quem humildemente, confiadamente, entrega a existência nas mãos de Deus, esse Deus que é comunhão e relação, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É comunhão e relação e propõe comunhão e relação. Em Tui, é precisamente em ambiente de oração-adoração, embebida pelas orações ensinadas pelo anjo, no silêncio da intimidade e na humildade da prostração, que a manifestação de Deus acontece. E que Deus é este que Lúcia vê numa inesperada e esplendorosa luz? Adequadamente compreendidas todas as imagens necessariamente simbólicas e, em última instância, conducentes ao silêncio diante do mistério, aliás, será mais para isto, para a inefabilidade do mistério e para a impossibilidade de o compreender ou descrever cabalmente,
que apontará a indicação de Lúcia a respeito do que lhe não é permitido revelar, mais para isto do que para uma proibição. Será provavelmente mais da ordem do não me é possível revelar. Que Deus é este, então? Vemos que é o Deus de Jesus Cristo, nele e por ele revelado como Trindade, em cujo íntimo se encontram as dores e as cruzes da humanidade, assumidas inauditamente e definitivamente no seu seio, por meio da obra redentora do Filho que ali se manifesta. A epifania que se dá em Fátima, a manifestação de Deus que acontece em Fátima, brota do olhar compassivo de um Deus contristado com o drama da história dos seres humanos, com os seus sofrimentos, desencontros e egoísmos. Fátima irrompe como testemunho profético de um outro jeito de ser que pode transformar essa história segundo o coração misericordioso de Deus, que se compadece com a humanidade dorida. É, pois, acontecimento que brota do amor misericordioso de Deus. Diante dos dramas da história, Deus afirma-se presente, termo que podemos ler num duplo e complementar sentido: o da presença misericordiosa do Emmanuel, que está verdadeiramente conosco, e o da gratuidade, do dom, da graça, é Deus presente. Falo para reafirmar que, como Deus de vivos, é para a vida plena e em abundância que deseja resgatar os seus filhos. Por amor criou, por amor oferece a salvação. A partir desta unidade concentrada na afirmação da presença do Deus uno-trino na história humana, podemos ler o acontecimento de Fátima segundo uma dinâmica teológica trinitária. Deus diz-se-nos, fala-nos de si e mostra-se-nos. Contudo, aquele espírito de adoração na fé não se fecha sobre si próprio, num qualquer canto confortável e solipsista, ainda que em relação com Deus. Antes se abre em atitude reparadora e intercessora na esperança e no amor. A experiência vertical da intimidade com Deus transborda para um compromisso horizontal, numa amorosa abertura aos outros, particularmente os afastados dessa intimidade. Convidados a orar, adorar, os videntes haviam sido desafiados pelo anjo e depois pela Senhora do Rosário a pró-existir, a existir em favor dos outros. Introduzidos na contemplação do rosto trinitário de Deus, assumem incondicionalmente a árdua, mas enamorada tarefa do oferecimento de si pelos que vivem sem Deus, pelos que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Somos assim introduzidos numa dinâmica teologal que, enraizando-se na adoração a Deus e no reconhecimento da sua centralidade, tendo-o por centro da vida e nele alicerçando a fé, a esperança e o amor, que deste modo se tornam verdadeiramente teologais, isto é, constituídos em ordem a Deus, em relação com Deus, dali brota para os outros e o mundo. Trata-se de aderirmos ao modo gracioso e misericordioso de Deus ser e agir, assumindo vitalmente a solidariedade com o bem dos outros e a corresponsabilidade na transformação do mundo. A senhora que em Pontevedra apresenta o seu coração cercado de espinhos, mostra-se ícone daquela comoção de Deus até às entranhas, que o leva a querer amorosamente resgatar a humanidade da sua existência mortal, isto é, da sua incapacidade de se colocar em dinâmica de vida e de amor. Realizou Deus este seu desejo amoroso de vida e salvação para os seres humanos, de uma vez para sempre, em seu Filho, na sua vida oferecida por amor até ao limite, até ao escândalo da cruz.
essa sua oferta definitiva de salvação continua, porém, a encontrar em nós obstáculos, barreiras. Continua a encontrar-nos resistentes a acolhê-la. Eis diante dessa resistência, desta negação, desta permanência da humanidade em dinâmicas e estruturas mortais, a razão pela qual havemos de olhar decisivamente para a manifestação de Deus em Fátima, pelas mãos desta Senhora, como um compassivo apelo a que aceitemos aquela redenção na qual fomos já inseridos por Cristo, mas que livremente podemos rejeitar. É também para aí que apontam aqueles sábados santos, aqueles dias consagrados a Deus e à superação do mal próprio, da fragilidade e do pecado, como dias que progressivamente se tornarão vivência permanente, estado constante de ser e viver em dedicação a Deus e, por Ele, aos outros. De 5 sábados, hão de passar progressivamente a ser todos os sábados. De sábado, passarão progressivamente a todos os dias e à vida toda. É, pois, a que não rejeitemos uma vida redimida por Deus, a uma vida redimida que Deus aqui nos apela. E acolhendo-a, chama-nos ainda a estimular como que uma onda de contágio que conduza os outros, sobretudo os mais afastados desse amor que salva, a reposicionarem a sua existência na senda da vida, no caminho da vida, no caminho de Deus. Quereis oferecer-vos a Deus pela conversão dos pecadores? Perguntou Nossa Senhora a Francisco, a Jacinta e a Lúcia. É um chamamento à cooperação nos desígnios de misericórdia do Deus que oferece a salvação. A partir da conversão do coração a Deus e da reparação enquanto solidariedade no amor a Deus e corresponsabilidade pela salvação do mundo, é possível superar os estragos do mal. Configurando-nos a Cristo, que ofereceu a vida pelo bem dos outros, dispomos-nos a uma existência sacrificial, feita dom e serviço, feita lava-pés e cruz, podendo com ele participar na restauração dos laços e no triunfo do bem. Também o pedido de consagração da Rússia, devidamente entendido e enquadrado, se insere nesta dinâmica salvífica. A Rússia assume aqui uma grandeza de tipo essencialmente espiritual, não obstante ao seu significado simbólico, não se poder deixar de aportar uma referência histórica concreta e constatável. Como bem se salienta Eloy Bueno de la Fuente, não se trata de uma irreconciliável e forçosa antinomia ou oposição entre o real e o simbólico, pois, e cito, o seu significado simbólico não pode carecer de referências históricas, entre elas o papel anticristão do comunismo, mas não se deve absolutizar nenhuma delas, para evitar a demonização de países e o estreitamento do alcance do símbolo. Lúcia amplia o seu significado a todos os prepotentes que tratam de substituir Deus, isto é, o ateísmo que exclui a graça do amor que se faz misericórdia. Termino a citação. Aquilo que está aqui fundamentalmente em causa é, então, o eco das atrocidades da história humana do último século e de todos os séculos, e do presente e do futuro. A figuração dos efeitos perversos de sistemas totalitários e desumanizantes que se revelam não só opositores a Deus e aos que se lhe confiam, procurando destruí-los, mas também à própria humanidade de tantos que são aniquilados. É o drama humano que aqui está claramente presente. Drama decorrente dos vazios de amor de um projeto sem Deus e, consequentemente, sem o outro, reconhecido como membro interlocutor da relação, diríamos, reconhecido como irmão, mas antes como mero objeto de manipulação e violência.
vazios de amor aos quais deseja Deus fazer chegar a luz da sua presença amorosa. Aponto finalmente como sequência deste percurso e sua consequência o concreto triunfo da graça e da misericórdia para a qual somos orientados. O anjo evocara já os desígnios de misericórdia que estavam reservados aos pequenos pastores. Por seu lado, na clausura do evento fatimita estão estas duas palavras fundamentais que ilustram a visão de Tui, graça e misericórdia, e que servem de pórtico de entrada no mistério trinitário do Deus comunhão de amor, que vem ao encontro de uma humanidade sedenta de vida plena, sedenta da vida plena de Deus, porque afastada precisamente da nascente vital do próprio Deus. A graça e a misericórdia constituem, como já assinado, chave de leitura à luz da qual todo o evento se ilumina. Constituem, diria mesmo, uma verdadeira chave de abóbada do acontecimento e da mensagem, não somente enquanto afirmação conclusiva, mas também, e mesmo sobretudo, como elemento rematador do evento, que lhe confere unidade e consistência e permite lê-lo organicamente a partir de Deus uno trino, ou seja, do Deus que nos foi revelado por Jesus Cristo como Pai, Filho e Espírito, como comunhão de amor. O mistério da comunhão trinitária, que vemos ser a luz que perpassa todo o acontecimento e toda a mensagem, revela-se aqui ainda uma vez na reafirmação de que o coração compassivo de Deus se faz dom, se oferece como luz para o mistério do homem e lhe possibilita a salvação. É com efeito à oferta da salvação que graça e misericórdia apontam fundamentalmente. Só um Deus que entrou decisivamente na realidade humana e a assumiu em si mesmo, pela encarnação do Filho, pode ser este Deus capaz de atenção permanente à história, sempre carente de redenção. Mesmo se lhe foi definitivamente franqueada já a porta da plenitude pela redenção operada em Cristo e por Cristo. Reconhecer essa atenção amorosa e solícita de Deus há de levar-nos, em verdade, em coerência, a reconhecer o compromisso com o mesmo amor atencioso e misericordioso, em cuja dinâmica somos chamados a entrar, com cuja dinâmica somos chamados a cooperar. O coração que se oferece como refúgio e caminho até Deus é figura daqueles que totalmente se abrem à vontade de Deus e ao seu agir neles e por eles. É o coração cheio de graça, no qual habita o amor gracioso de Deus, acolhido e correspondido até à própria conformação ao coração desse Deus comunhão de amor, que o informa e planifica. O coração sem mancha surge, assim, como imagem e paradigma da vocação de cada homem e de cada mulher a deixar-se recentrar centripetamente em Deus para, a partir de Deus, irradiar centrifugamente para os outros. É figura da vocação do crente à vida convertida por Deus e para Deus, tomada pela sua graça misericordiosa e transfiguradora, existencialmente orientada pelo fiat, pelo faça-se, como a de Maria, e, portanto, em permanente configuração com Cristo, o obediente. Eis como no branco coração da Senhora, sem mácula, sem mancha, habita e transparece a luz que é Deus. É desta luz, do próprio Deus, afinal, que vive e se alimenta continuamente, completamente, vivencialmente. Consagrar-se a este coração imaculado é assumir vitalmente o mesmo compromisso responsorial, assumir na vida esta atitude de resposta a Deus comprometida com o mundo. É, assim, caminho de superação de todos os infernos da vida sem Deus e de restauração da sua imagem em nós. Por fim,
o coração imaculado triunfará. No tempo definitivo, o amor de Deus resgatará para a plenitude a finitude da vida, dotará de definitividade última a provisoriedade das opções e das realidades penúltimas, revestirá de glória a fragilidade da história e das biografias que a integram. Por fim, todas as coisas serão recapituladas em Cristo e Deus será tudo em todos. Eis o sentido do triunfo que o triunfo do coração encerra. É na promessa do triunfo escatológico de Deus, da realização plena do seu reino, da irradiação absoluta da sua vida, que a Senhora convida a esperar confiadamente, desafiando a entrega total e generosa da vida nas suas mãos. É para este horizonte de plenitude, oferecido a cada mulher e a cada homem, queridos e criados para a vida, que a Virgem de Fátima levanta o nosso olhar e orienta a nossa existência. É esta a promessa do Deus da graça e da misericórdia. Obrigado. Agradecemos ao Dr. André Pereira por esta reflexão que nos proporcionou. Escutamos agora um recital interpretado pelo Grupo Coral Sol Nascente, acompanhados pelo organista André Correia, sob a direção de Vianney da Cruz, que nos apresenta um programa inspirado em alguns dos textos latinos que afloram os estados da alma peregrina que procuram o encontro com o amor do Pai. Escutemos.
et amuse.